Jairo Nascimento também com a gente aqui na entrevista, em instantes Clarissa Oliveira para fazer uma pergunta. A diretora da ANPD que nos dá uma entrevista agora ao vivo. Jairo. Obrigado. Bem, diretora, bom dia. Eu queria saber o seguinte, a gente pode fazer, de certa forma, alguma correlação no que diz respeito à questão do TikTok com o Discord? Eu vou explicar de que forma. Porque se no TikTok a gente teve a exposição do dado de crianças e adolescentes, elas, a gente sabe, acabam sendo as maiores vítimas desses grupos violentos que utilizam as lives, e isso foi inclusive o motivo aí, né, para esse pedido, inclusive de uma possível multa, até suspensão e também de adequação do Discord recentemente. Por quê? Esses grupos aproveitam justamente das informações dessas crianças e adolescentes que estão disponíveis nas redes sociais para depois coagi-los. É possível fazer essa correlação do que vai ser feito daqui para frente ou dessa medida? E isso abriria também espaço para ações semelhantes em outras redes? Perfeito, obrigada pela pergunta, Jairo. Eu acho que essa é uma dúvida que tem sido muito frequente, né? A relação entre esse caso e o caso do Discord, é importante que fique esclarecido aí as diferenças entre esses dois casos, né? E partindo aí, acho que de um contexto maior, é importante mencionar que a ANPD, nesses últimos 12 meses, a gente teve uma expansão muito importante das nossas competências, a gente é responsável não apenas por fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também o ECA Digital, né, que é essa lei que traz uma série de mudanças aí na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. E o caso TikTok, ele foi fundamentado exclusivamente na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, foi um processo sancionador que apurou todas essas irregularidades e culminou com a aplicação da multa. Já no caso do Discord, a situação é completamente diferente. A gente tem um processo de fiscalização que é voltado para apurar as irregularidades relacionadas às obrigações do ECA Digital, né? E a partir dessa apuração preliminar e da resposta que foi apresentada pela empresa, a nossa Superintendência de Fiscalização entendeu, né, que não havia salvaguardas suficientes nessa modalidade específica, né, que era a modalidade de lives, né, da plataforma, a qual crianças e adolescentes estavam expostos a um risco aí extremamente elevado. Então, diante dessas apurações preliminares, a nossa Superintendência de Fiscalização entendeu que seria necessária essa adoção dessa medida preventiva, né? E é importante ressaltar aqui que essa é uma medida de natureza temporária, né? Ela não se trata de uma sanção, né? É uma medida que tem como objetivo induzir o agente regulado à conformidade com a lei, induzir ele a implementar medidas, né, as salvaguardas necessárias para a proteção de crianças e adolescentes, né? Essa é uma medida que decorre desse poder-dever da administração pública diante, né, de situações em que há um risco elevado, especialmente quando a gente está falando da saúde, da segurança de crianças e adolescentes, né? Interessante compreender como eu disse... Perdão, desculpe interrompê-la. É interessante compreender essa diferença, né, de que o TikTok feriu, então, a Lei Geral de Proteção de Dados e quanto ao Discord tem a ver com o ECA Digital e que é a atribuição da ANPD ter esses dois patamares, né, na hora de fazer toda essa fiscalização. Seguimos aqui ao vivo com a diretora da ANPD, que gentilmente conversa com a gente aqui no Live CNN, Lorena Coutinho. Clarissa, por favor. Lorena, primeiro, muito obrigada por participar dessa conversa aqui com a gente. É muito importante que a gente consiga trazer para a nossa audiência esses esclarecimentos, porque justamente a gente está num momento em que jovens, crianças e adolescentes estão cada vez mais vulneráveis e esse cometimento de crimes por meio da internet tem avançado muito. Eu gostaria de insistir com a senhora nesse caso do Discord pelo seguinte: eu li toda a nota técnica que embasou a decisão a respeito do TikTok. Alguns dos argumentos pontuados lá
também se aplicariam ao que está acontecendo no Discord e também, mesmo que a gente esteja falando de uma situação diferente e mais baseada no ECA Digital, porque o ECA Digital também exige, por exemplo, a verificação por idade, exige o controle adequado de informações que são expostas ali a crianças e adolescentes, a menores de idade, com o componente do risco maior, às vezes o risco à vida, que qualquer pai e mãe no Brasil e fora daqui sabe que é uma prática muito recorrente no Discord. Eu gostaria de compreender a posição da agência em relação ao fato de que há a conclusão já de que esses mecanismos são frágeis, seja pela Lei Geral de Proteção de Dados, seja pelo ECA Digital. Então, repasso para a senhora uma pergunta que foi feita pela Vanessa Cavalieri, que é juíza da Vara da Infância no Rio de Janeiro, e que perguntou por que até o momento a agência ainda não multou o Discord, porque há muitas decisões judiciais em curso que demonstram o descumprimento das regras. Ótima pergunta, Clarice. É extremamente importante que isso fique esclarecido, né? O caso do Discord, ele acabou de ser instaurado, né? Ele foi instaurado há 2 semanas. E todo o processo sancionador que é conduzido no âmbito da agência, ele deve seguir o devido processo legal, né? Então, a gente tem fases em que a gente tem que escutar, né, quais são as posições trazidas pela empresa, a gente tem que dar a oportunidade deles se defenderem, né? Então, esse é um processo que normalmente, como eu disse, né, ele dura, né, ele tem uma duração um pouco mais longa. Agora, é claro que nesse caso do Discord, a incidência de multas, ela não está descartada, né? A gente tem ainda um processo de fiscalização aberto, a gente ainda está em contato com a empresa justamente para entender quais vão ser os próximos passos, né? E o próximo passo pode ser sim a imposição de uma multa, porque a gente está sim verificando quais são as medidas que estão sendo adotadas pela empresa com relação à verificação de idade, né? Porque a verificação de idade, ela, apesar de não estar prevista, né, expressamente na LGPD, ela é uma obrigação decorrente da LGPD, mas que ela foi também consolidada pelo ECA Digital. Então, apesar desse não ser um caso, né, como você bem disse, fundamentado na LGPD, ela também traz obrigações que estão relacionadas ao caso do TikTok. Então, todos essas obrigações que você mencionou, mecanismos de supervisão parental mais aprimorados, aferição de idade, todas essas obrigações, elas estão sendo devidamente apuradas pela nossa equipe de fiscalização e, a partir daí, a gente vai analisar quais são os próximos passos a serem tomados, se a gente vai negociar um plano de conformidade, se a gente vai abrir um processo sancionador, que pode sim culminar com a aplicação de multas.